Olá, graça e paz. Tudo bom? Nós estamos começando mais uma aula. Esta aula ainda faz parte das aulas anteriores, que se refere aos dons do Espírito. E esta é a sessão 5. Esta sessão nós vamos falar sobre os dons de poder. Os dons de poder do Espírito Santo. Antes, porém, eu gostaria de recomendar que você que ainda não leu o meu PDF, que está falando sobre todos estes assuntos relacionados aos dons do Espírito e tem como tema a partir de Pentecoste. Que você possa ter um momento para fazer essa leitura e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Esse PDF ou e-book é o primeiro de uma série que eu vou estar trazendo, escrevendo. O segundo, já estou preparando ele, é O Poder Ainda Está Disponível. Muito bem. Vamos então às nossas considerações a respeito desse tema, os dons de poder. Os dons de poder são manifestações do poder de Deus operando através da igreja, através de nós, os crentes, os salvos em Cristo Jesus. Então, nós temos 3 ali revelado em 1 Coríntios, capítulo 12, além dos quais já falamos sobre a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, já falamos também sobre discernimento de espírito, línguas, profecia, interpretação de línguas. Então, esse é o dom da fé, a operação de milagres e os dons de cura. Olha que interessante, quando se refere à cura, está falando no plural, dons de cura. Os dons vocais e os dons de poder, eles trabalham juntos, juntamente com os dons de revelação do Espírito Santo. Você já estudou nas aulas anteriores sobre os dons vocais, que é a profecia, as línguas e a interpretação. Também você estudou sobre os dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Por esta razão, é importante que cada crente seja treinado e incentivado para operar todos os nove dons do Espírito Santo. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o dom da fé. O dom da fé é um dom sobrenatural e ele é disponibilizado por Deus para um tempo, um propósito específico. É um dom de poder. É um dom que você também irá realizar uma obra específica, determinada assim por Deus, qualquer que seja a situação em que você se encontre nesse momento em particular. Este dom é dado quando uma obra específica precisa ser realizada rapidamente ou num futuro próximo. Quando a palavra da sabedoria é dada, nos mostrando como uma obra deve ser feita, ela irá acender o dom da fé. O que quer dizer isso? Deus precisa, através dos seus santos, realizar alguma obra que venha a glorificar a Ele mesmo. Então, Ele primeiro dá o dom da sabedoria, ou o dom do conhecimento, ali a palavra da sabedoria ou a palavra do conhecimento, fazendo com que a pessoa inspirada por estas revelações transmita o dom da fé. E aí, quando isso acontece, a pessoa fala com ousadia, com a convicção, a certeza absoluta de que o que ela está falando não procede dela mesma, mas procede de Deus. Amém? E aí, a obra do Senhor é realizada através desta pessoa. Esse dom, ele é recebido pela operação dos dons de revelação. A fé sobrenatural vem sobre o crente quando o dom da palavra, da sabedoria,
revela, e aí a demonstração do poder de Deus é manifestada, trazendo assim a libertação, né, ou a liberdade para agirmos com ousadia na revelação que acabamos de receber. Amém? Então, não é algo que você, inspirado da sua própria convicção, que você manifesta, que você fala, e ali você, não, vai acontecer porque Deus está comigo. Não é bem assim. Né? Lembre-se que esses 9 dons, eles procedem do Espírito Santo, é inspirado por ele, e o Espírito Santo disponibiliza para um fim proveitoso, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então, o dom da fé, muitas vezes, está envolvido na operação do dom também de milagres e os dons de cura. Amém? Eles são muito semelhantes entre si. Muitas vezes não dá nem para distinguir aonde está o dom da fé, aonde está a operação de milagres e aonde muitas vezes está o dom da cura. Dentre esses 3, o dom da fé é o maior, porque é quando você recebe a inspiração através dos dons de revelação, e você fala com convicção, inspirada pelo Espírito Santo. Então ele pode ser através de um comando poderoso, como por exemplo Jesus disse para a tempestade: paz, sossegai. Ali estava Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, e ele sabia que quando ele falasse, naquela ventania, naquele mover ali do vento ali, fazendo com que os discípulos ficassem temerosos, achando que ia morrer, Jesus então declara: paz, sossegai. É assim que o Senhor nos inspira, quando buscamos, quando oramos, quando estamos diante dele. Hoje nós vemos muitas pessoas presunçosamente fazendo declarações de fé, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. São tudo arrogância humana. Na verdade, é preciso que haja uma inspiração do próprio Deus através de uma comunhão com Ele, através de um direcionamento que o Senhor dá a esta pessoa, e ela, na autoridade do Espírito Santo, ela então declara a palavra com fé. Jesus falou em tom bem alto, né, com uma voz forte, lá quando ele chegou diante da tumba de Lázaro, seu amigo. Jesus disse, por exemplo: Lázaro, vem para fora. Jesus fala isso e Lázaro sai daquela situação de morte, ressuscita. Jesus sabia, né? Por quê? Porque ele recebeu a revelação do que Deus queria o Pai fazer através da palavra da sabedoria. O dom da fé, ele virá para o crente, né, para terminar a obra. Ou seja, começa com a revelação, começa com a direção da palavra de Deus ali, a palavra da sabedoria, que é uma revelação, e termina com o dom da fé. Então, é uma fé especial. É uma fé manifesta quando o plano de como se proceder é revelado pela palavra da sabedoria. Ele libera o crente para agir com ousadia no que lhe foi dado por Deus. Amém? Quando se recebe o dom da fé, não há dificuldade para crer. Nós sabemos o que a palavra de Deus diz. Nós sabemos a sua vontade no que diz respeito àquela situação. Você está convicto, com a certeza, porque Deus te deu a revelação. Deus te deu a direção. Amém? Nós sabemos que o poder de Deus em nós será demonstrado através de uma liberação desse poder. Nós falamos com ousadia e liberamos este dom de fé sobrenatural através da operação de milagres. Amém? Muitas vezes o dom da fé
Ele irá nos liberar para fazermos declarações ousadas com revelações sobrenaturais. Não é você falar palavras, declarar palavras a partir de suas próprias convicções ou suas próprias pretensões, mas é a partir daquilo que Deus se revela para você. Jesus disse à figueira em Mateus capítulo 21, versículo 19, nunca mais nasça fruto de ti. E assim aconteceu. Por quê? Porque Jesus estava investido ali da capacidade do Espírito Santo que deu a ele aquela direção. Amém? Pedro, por exemplo, disse a Safira, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido e te levarão a ti também. Imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. Está em Atos, capítulo 5, versículo 9 ao 11. Por quê? Porque Deus havia revelado para Pedro o engano que estava no coração de Ananias e Safira. Paulo, por exemplo, falou para Elimas, o feiticeiro, em Atos, capítulo 13, versículo 10 e o versículo 11. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante que Paulo falou isso, a escuridão veio, as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pela mão. Foi o que aconteceu com Elimas. Por quê? Porque ele ali estava resistindo ao evangelho que Paulo pregava, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fez uma declaração para que aquele homem ficasse cego por um tempo, por causa da resistência que ele fazia contra o evangelho. Amém? Nós vemos o exemplo de Davi e Golias. O jovem Davi recebeu a palavra da sabedoria que liberou o dom da fé. Quando ele enfrentou o gigante Golias, Davi disse com ousadia ao rei Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, ou seja, por causa do gigante. Davi falando com Davi. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 1 Samuel 17, 32. Por que Davi sabia que haveria de vencer? Ele era um jovem, talvez com 16, 17 anos, sem experiência nenhuma de guerra. Apesar que ele tinha a experiência de ter lutado contra um leão para defender as ovelhas de seu pai, contra urso, porém, agora era um gigante, mas ele estava confiante. Olha o que Davi falou ao filisteu, por exemplo. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E aí ele traz uma palavra agora que mostra e revela a fé que ele estava, a convicção que ele tinha de que ele venceria o gigante. Como é que ele tinha essa convicção? Através da palavra da sabedoria, através da inspiração divina, de uma revelação. Ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. 1 Samuel 17, versículo 46. E assim aconteceu. Nós vemos, por exemplo, Daniel 3, 16 e 18, na fornalha ardente ali, né, os seus amigos, os amigos de Daniel naquela fornalha, que também foram livrados. Enfim, a operação de milagres é uma intervenção sobrenatural do curso normal da natureza. Então, se a fé faz com que a declaração dada, inspirada pela palavra da sabedoria, crie-se um fato que seja sobrenatural, a operação de milagres
muda o curso da natureza. É uma demonstração sobrenatural do poder de Deus, pelos quais as leis da natureza são alteradas, suspensas ou controladas. Olha que interessante. Somente Deus tem esse poder. Mas ele, na sua graça infinita, com um propósito específico, que vise glorificar a ele mesmo, o seu propósito, os seus planos, ele usa os seus filhos, os seus servos, quando estes buscam, se colocam à disposição. Então, a operação de milagres começa com o conhecimento que muitas vezes vem sobrenaturalmente com a palavra do conhecimento. Em seguida, recebemos a palavra de sabedoria, pelo que, sobrenaturalmente, nos vemos operando no milagre antes que ele aconteça. Ou seja, Deus nos dá uma revelação através da palavra do conhecimento, como vocês já estudaram. Agora, ele aponta uma direção através da palavra da sabedoria, que é outra revelação, antes que o milagre aconteça. Você, então, agora só terá que fazer a declaração de fé. Opera-se o dom da fé para que o milagre aconteça. Então, o dom da fé é, por conseguinte, liberado e começamos ousadamente a fazer o que nós vemos nós mesmos fazendo quando recebemos a palavra da sabedoria. Você recebe a direção e você se vê fazendo antes mesmo do acontecimento. E aí vem o chamado operação de milagres, porque nós participamos ativamente deste milagre direcionado pelo Espírito Santo. E nós mesmos nos vemos fazendo através da palavra da sabedoria, através da revelação, o qual libera o dom da fé e começamos a exercitar com ousadia enquanto ministramos a situação. Amém? Não é difícil operar milagres. Como assim, pastor? Claro, porque a operação de milagres não é algo que vem de você. A operação de milagres é algo que vem de Deus. O que você precisa fazer? Está à disposição de Deus. Ter uma vida de santificação, de honra, de busca, de entrega. Como Paulo dizia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, o meu acho, a minha filosofia, todas essas coisas que nos prende, que coloca barreiras para que o espiritual se manifeste, tem que ser derribado por terra. E quando eu faço isso, eu me coloco à disposição do Todo-Poderoso. E ele, visando um fim próprio, proveitoso para a sua obra, para o seu propósito, então ele nos usa para a glória dele. Enquanto esse fácil e rápido avanço dos dons do Espírito Santo operam, nós descobrimos que é fácil operar o dom sobrenatural de operação de milagres da mesma maneira que é o de entregar uma mensagem em línguas ou operar outro dom qualquer do Espírito Santo. Ou seja, à medida que você vai se entregando para um dom, como por exemplo de profecia, você vai percebendo a facilidade com a entrega, com a busca e com a manifestação daquele dom. Também é assim com a operação de milagres. Você só precisa se entregar na presença de Deus. Nós vemos esse exemplo em Moisés, né? Quando ele estava diante do rei Faraó, que a vara dele se transformou em uma serpente, em uma cobra, e engoliu as outras que estavam ali, né? Daqueles magos. Nós vemos o exemplo de Elias e Eliseu dividindo o Jordão, isso está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8, 13 e 14, você depois dá uma meditada. Moisés, esse episódio está em Êxodo, capítulo 7, versículo 9, depois o 14, o 13 e o 16. Capítulo 14 e o versículo 13 a 16. Amém? Nós vemos também esses milagres acontecendo com Jesus. Você pode dizer assim, mas Jesus era o Filho de Deus, ou é o Filho de Deus, com certeza.
Porém, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus enquanto esteve aqui. Ele tinha sim o poder próprio dele, mas a Bíblia diz que ele andou pelo poder do Espírito Santo. Então, ele deixou de lado, ele não usou seus próprios poderes, mas ele deixou-se usar pelo poder do Espírito Santo. E aí nós vemos o primeiro milagre de Jesus, que foi em Caná da Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho. Antes, Jesus deu instrução aos serventes para encherem as talhas de água, pois eles tinham recebido instruções de Maria, mãe de Jesus. Ela havia dito: fazei tudo o que ele vos disser. Está em Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. E ali Jesus então fez aquele milagre. É só você ler a passagem para que você compreenda como foi o episódio. Amém? Se tivermos que operar no dom sobrenatural de operação de milagres, nós primeiramente precisamos ouvi-lo falar e depois simplesmente obedecer ao que ele falou. A operação de milagres nada mais é do que um ato de obediência do que nós ouvimos de Deus. Então, eu ouço Deus falar primeiro. Deus inicia, eu ouço Deus falar. E através da inspiração dele, eu então manifesto. Esqueça tudo aquilo relacionado ao egoísmo, ao egocentrismo, né, aos caprichos humanos de querer que as coisas aconteçam do seu jeito, tem que ser assim, eu vou declarar, eu vou profetizar. Esquece tudo isso, que são bobagens. Na verdade, você precisa viver uma vida de comunhão com Deus, ouvir a sua voz e dentro do momento certo, do propósito certo, visando um fim proveitoso para ele e para a sua glória, então ele vai usar você. Amém? Glória a Deus. Através da operação de milagres, Jesus ressuscitou o filho da viúva, por exemplo. Andou sobre as águas, deu de comer a 4.000 pessoas, né? Com 7 pães e alguns peixes. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele primeiro recebeu a palavra do conhecimento de que Lázaro já havia morrido. Note que quando avisaram a Jesus, Lázaro ainda estava vivo. Mas agora ele sabia pelo Espírito Santo que ele já havia morrido. Mesmo assim, Jesus foi até lá. Por quê? Porque Jesus sabia pelo Espírito Santo que Lázaro seria ressuscitado. E foi exatamente o que aconteceu. Ele recebeu também a palavra da sabedoria sobre como e o que deveria fazer para ressuscitá-lo. Então, a palavra da sabedoria libera o dom da fé para agir com ousadia. Jesus estava em frente da tumba e começou a exercitar o que ele já tinha feito através da palavra da sabedoria. Ele disse aos homens para rolar a pedra ali do sepulcro, né? E depois falou com ousadia em alta voz: Lázaro, sai para fora. Aleluias. Então, os crentes, nós devemos agir na operação de milagres. Como eu falei, não por iniciativa sua, desejo seu, egoísmo, etc. Mas por uma busca, por uma entrega ao Senhor. Né? Quando Jesus apareceu andando sobre as águas, o discípulo teve medo. Mas imediatamente Jesus falou a eles dizendo: tende bom ânimo, tende bom ânimo, sou eu, não temais, disse Jesus. Pedro ousadamente respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 27 a 29. Então, este episódio, nós vemos que houve uma dependência de Pedro, uma disposição de Pedro, que ouviu o comando de Jesus primeiro, para poder agir. Não haja sem o comando de Jesus que você
vai se decepcionar. Não declare palavras sem o comando de Jesus, porque você vai se decepcionar. A operação de milagres, o dom da fé, tem que ser dado pelo comando do Mestre. Amém? Glória a Deus. Se nós formos agir na operação de milagres, nós temos que perder o medo de fracassar, o medo de parecer nécios. Nós temos que sair da zona de conforto, né, do nosso barco tradicional. Ou seja, uma vez dada a ordem, não fique com medo, porque Jesus se responsabiliza. Note que Pedro, muito entusiasticamente, né, desejou andar nos dons sobrenaturais. Quando ele disse, manda-me ir ter sobre as águas. Pedro recebeu a palavra da sabedoria e o dom da fé, quando ele ouviu a voz de Jesus dizendo, vem, Pedro. E aí ele instantaneamente obedeceu, saindo do barco e começou a agir na operação de milagres, enquanto ele andava sobre as águas. Amém? Nós também vemos isso na pesca maravilhosa, que está em Lucas, capítulo 5, Lucas, capítulo 5, versículo 4 e o 7, que diz assim, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, olha a ousadia de Pedro, né? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Olha só. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Glória a Deus. Então é isso, a operação de milagres, ela é realizada através de um comando. Amém? Nós temos que dizer como Pedro, mas sobre a tua palavra, nós temos que ter tempo para ouvirmos Jesus falar, receber a sua palavra através da revelação dos dons de discernir espíritos, da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, a fé virá até nós. Temos que ser rápidos em obedecer e entrar no dom sobrenatural através da operação de milagre. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você continue estas aulas. Muito mais o Senhor tem para se revelar através da sua vida. E aí, para terminar, eu quero só deixar um versículo em João, capítulo 14, versículo 12, que diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Deus abençoe sua vida, que estas palavras, este ensino, edifique você cada dia mais, e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém.